Olá, meus amores! A nossa aula de hoje, tá? Nós vamos dar sequência ampliando a leitura, certo? Então aí, na aula passada a gente começou a assistir, a opinar, ver o gênero textual resenha. Na página 73 vai trazer a resenha do filme Pantera Negra 2018, O Herói que o Mundo Precisa. Então abram aí o livro para acompanhar a leitura junto comigo, certo, oitavo ano? Diz assim, na página 73. O texto a seguir também é uma resenha de filme. Leia e depois responda ao que se pede. O título é Pantera Negra 2018, O Herói que o Mundo Precisa. A resposta certa de como um longa de super-herói pode conversar com todos os públicos. Super-heróis nada mais são que as representações atualizadas de deuses e seres mitológicos da antiguidade. Seus poderes, que quase sempre vêm atrelados a extremas responsabilidades, servem como analogia da nossa busca pela singularidade e do quanto somos necessitados de figuras paternais e protetoras em nossas insignificativas vidas, levando em conta a imensa vastidão do universo. Nos vemos representados nos super seres, ora nos velhos quadrinhos, ora na tela grande, nos faz crer que todos nós também podemos fazer coisas inacreditáveis e que fazemos parte de algo muito maior do que a enfadonha rotina que nos rodeia. Algo que, na cabeça de uma criança, por mais bobo e ingênuo que soe, pode literalmente mudar uma vida inteira. Pantera Negra é um filme que chega carregado de responsabilidades, principalmente por seu conceito de igualdade e que corresponde a cada uma das expectativas direcionadas. Continuando imediatamente a história contada em Capitão América, Guerra Civil, com a morte do rei T'Challa, John Kane de Coriolano, o príncipe de Wanda, T'Challa, assume o trono que fora de seu pai, mas vislumbra com isso os problemas e dissociações do poder. Seu reino, apesar de extremamente tecnológico e avançado, principalmente se comparado aos países africanos que o avizinham, é composto de diversas tribos milenares, com tradições e modos de pensar antigos e independentes. Ao mesmo tempo que encara os violentos costumes da coroação, um novo Pantera nutre sentimentos de vingança contra aquele que é um dos maiores terroristas da região, Ulysses Klaue, que, por sua vez, continua cometendo seus crimes impunemente. Junta-se a isso um amor perdido por uma causa maior e um novo algoz, alguém que pode desestabilizar toda a hierarquia do poder atual. Trazendo em seu plot uma versão hit tribal de Hamlet, de William Shakespeare, o longa aposta nas raízes do povo africano como sua forma motriz. Orgulho, respeito, tradições, cultura, beleza e família são conceitos explorados de maneira intensa. Apesar de formulaico, até por se tratar de um filme de herói que obrigatoriamente precisa de ação, o roteiro retrata um drama familiar, bastante honesto e crível. É fácil de se apegar a personagens tão carismáticos e definidos. Até mesmo o grande vilão, ocasionalmente subdesenvolvido neste tipo de obra, aqui possui motivações reais, algo que nos aproxima de sua figura. Apesar de destacar a todo momento a pobreza e a disparidade nos países vizinhos, fazendo um óbvio, mas válido paralelo com a desigualdade entre as nações de primeiro e terceiro mundo, os cidadãos de Huanca nunca são representados como submissos ou subjugados. Muito longe disso. Escondidos propositalmente da civilização para proteger sua enorme jazida do metal, vibranium, fonte da riqueza e da alta tecnologia do reino. Alguns aquioanos simplesmente não suportam ter essa riqueza apenas para si e se infiltram na escória da civilização para salvar os necessitados. São os heróis do mundo real sendo retratados quase que em pé de igualdade com os da ficção. Não é somente no realce da cultura negra
que se justifica a força empoderada do longa. Todas as mulheres de Alquanda são fortes, destemidas e autônomas, seja na indescritível beleza visual e conceitual das figuras Dola Mijalé, a guarda absolutamente feminina do rei, e consequentemente do herói Pantera Negra, seja na inteligência e carisma de Shuri, ou na independência extrema de Nakia. As personagens femininas mostram-se complexas e emancipadas, deixando definitivamente para trás alguns dos velhos e empoderamentos conceitos machistas. O diretor, Ryan Coogler, é um ótimo criador de cenas plásticas e coerentes, aqui como já havia feito antes em Cred, 2015, e em Futur Stallone, 2013. Ele basicamente nos coloca na ação do filme o tempo todo, seja na luta pelo trono do topo de uma cachoeira, seja no lindo plano sequência do cassino. Coogler sabe movimentar a câmera como ninguém, apesar de ser um filme de uma franquia bastante conhecida, que precisa seguir linhas narrativas e visuais definitivas. O diretor consegue a todo momento impor a sua marca, principalmente em suas decisões criativas, como na escolha da diretora de fotografia indicada ao Oscar, Rachel Morrison, ou no convite do rapper Kendrick Lamar para encabeçar algumas músicas da trilha sonora, encharcando de hip hop de ótima qualidade. Pena que essas belas qualidades não se apliquem ao departamento de efeitos visuais do longa. Há tempos que se evidencia um incômodo doggrade nos CGIs dos filmes da Marvel Studios. Talvez a pressa ocasionada pelas diversas estreias anunciadas da franquia de heróis e na consequente falta de tempo para uma boa finalização do material seja um dos motivos para essa derrocada. Mesmo com esse entendimento, fica bastante difícil não se espantar com a falta de cuidados em algumas cenas. Destaco aqui as detestáveis desculpas e revisíveis sequências do Conselho Tribal no combate da cachoeira e as do clímax, que chegam até a lembrar os indecorosos bonecões de computação gráfica do Matrix Reloaded 2013. Pantera Negra é basicamente um remake, continuação conceitual da animação O Rei Leão da Disney, tanto em sua história quanto em seu amor pelas tradições e culturas africanas. Apostando bem menos no humor do que os últimos filmes do estúdio e trazendo humanidade e representatividade sem revanchismos baratos e blockbuster de ação, já nasce como uma bela ferramenta de inclusão, além de ser também um ótimo e divertido passatempo. Algo que não pode ser abalado apenas por meia dúzia de efeitos ruins. Rogério Montaret, Pantera Negra, cinema com rapadura, certo? Então vamos lá para as questões que interagem com o texto, certo, meus amores? Primeiro quesito diz assim: você já assistiu ao filme Pantera Negra? Como o herói desse filme, tá? O protagonista faleceu há pouco tempo, eu acho que é uns 2, 3 meses atrás, com certeza. Quem não tinha visto na época que o filme foi lançado, teve a curiosidade de vê-lo agora, sabe? Então diz assim: se ainda não, a leitura da resenha motivou a assistir o filme? Então aí é a resposta pessoal de vocês. Segundo quesito diz o seguinte: uma das características da resenha é que ela apresenta o ponto de vista de quem a produz a respeito de um produto cultural. Logo no início dessa resenha, percebe-se a opinião principal do resenhista a respeito do filme. Explique qual é a sua opinião, tá ok? Vamos lá. Terceiro quesito diz assim: Pantera Negra é um filme de super-herói, personagem que geralmente encanta mais crianças e adolescentes. No entanto, no parágrafo inicial, o resenhista comenta que o filme não se destina apenas a esse público. Letra A. Que público, segundo o resenhista, esse filme pode atrair? Letra B. Em sua opinião, por que esse filme tem essa característica? Quarto quesito. Nesse texto, o resenhista comenta a importância dos super-heróis na vida do ser humano. Letra A. Explica o que ele comenta a esse respeito. Letra B. Você concorda com essa visão do resenhista? Por quê? Quinto quesito. Segundo o autor da resenha, Pantera Negra é um filme que chega carregado de responsabilidades, em razão do conceito que ele veicula. Letra A. Qual é esse conceito?
Letra B. Diferentemente do que ocorre em outros filmes desse gênero, em Pantera Negra, encontramos um personagem negro atuando como super-herói. Relaciona a importância de se trabalhar esse super-herói ao conceito vinculado pelo filme. Na página 77 está o sexto quesito, que diz assim: essa história tem como personagem principal Alcuanda, príncipe africano, que após a morte do seu pai, recebe de herança o trono e um reino caracterizado por uma expressiva oposição em relação ao modo de vida. De acordo com a resenha, qual é essa oposição? Sétimo quesito. Apesar de mostrar sua disparidade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o filme busca mostrar uma visão de cultura e dos povos africanos que muitos deles desconhecem ou que não valorizam. De que modo, segundo a resenha, isso é apresentado no filme? Oitavo. O título da resenha exalta o papel de herói do personagem africano, ao dizer que se trata de um tipo de herói de que o mundo precisa. Que comportamentos dos cidadãos de Alcuanda justifica essa referência? Na página 78 diz assim: ao longo da resenha, o crítico comenta diversos pontos positivos da história narrada e da produção do filme. No entanto, também apresenta alguns aspectos que considera negativos. Transcreva trechos em que ele apresenta esses aspectos. Voltem lá para o texto, refaçam a leitura, porque aí vocês vão conseguir responder, tá? Décimo quesito. O resenhista finaliza seu texto confirmando a impressão que ele tem sobre o filme. Identifique e transcreva o trecho em que ele faz isso. 11º. Qual é a utilidade dessa resenha para o público leitor? 12º. Após a leitura da resenha, pode-se concluir que o resenhista tem uma postura informativa ou avaliativa sobre o filme. Explique sua resposta. Então, vocês também vão precisar botar com parte do texto para explicar isso aí, tá? 13º. De que forma o resenhista apresenta uma crítica pessoal em sua resenha? E o último quesito diz assim: escreva em tópicos e resumidamente os elementos encontrados em uma resenha, certo? Na página 79 tem a seção de comparando os textos. Aí diz o seguinte: na unidade anterior você leu algumas sinopses e estudou as características desse gênero textual. Nesta unidade, analisou as características de resenha. Esses dois gêneros apresentam algumas semelhanças e diferenças? Leia as informações a seguir e, com base em seus conhecimentos, faça as associações corretas. A para a sinopse, B para a resenha e C quando as características corresponderem à sinopse e resenha. Certo, pessoal? Aguardo vocês no ao vivo para a correção de todas essas atividades.